a paz do Senhor. Sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra Granja Viana. E é com grande alegria que eu recebo você e toda a sua família para que possa participar conosco de mais um culto da família. E eu quero iniciar esse culto agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos adorando a Ele na beleza, na grandeza da sua santidade. Quero agradecer porque a semana foi recheada de bênçãos. Tivemos o culto de terça-feira, Poder de Deus, uma palavra poderosa vinda da vida do nosso querido irmão Dario. Abençoou tanto as nossas vidas, fortaleceu e edificou a nossa fé. Culto de quarta-feira, culto Mulheres Vencedoras. Tivemos um recorde de participação. Eu louvo a Deus por cada uma das mulheres que colaboraram conosco para que o culto pudesse acontecer. Ministério de louvor, de produção, Ministério de comunicação, tudo colaborou para que realmente tivéssemos sucesso e alcançasse muitas vidas. E eu louvo a Deus por isso, porque realmente muitas mulheres foram edificadas através da palavra de Deus. Eu quero dizer que o culto não parou por ali. Continuou no dia seguinte, onde nós fizemos um drive-thru e nós recebemos alimentos não perecíveis, cestas básicas para que vidas e famílias pudessem ser abençoadas. Entregamos um mimo gostoso para cada uma das pessoas que estiveram ali conosco. É o meu muito obrigada. E continuem divulgando toda a última quarta-feira do mês. Aliás, o link já subiu, você pode continuar compartilhando, porque a palavra ficou gravada para que outras vidas sejam grandemente edificadas. E não parou por aí. Tivemos células, né? Tivemos ali um momento onde pudéssemos compartilhar os nossos testemunhos com os nossos irmãos na fé. Tivemos também, na sexta-feira, Vigília do Poder. Vigília de louvor e adoração. Os nossos irmãos guerreiros, intercessores que estavam ali, orando por cada propósito da igreja, por cada alvo de oração, pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos da comunidade, pela vida de pessoas que a gente nem conhece. E estavam lá. Ministério de louvor, obrigada pela presença, pela participação. Louvado seja Deus por cada uma dessas vidas. Eu quero agradecer porque ontem foi dia, aliás, noite do quê? Arena. Célula para cada um dos jovens, momento da palavra de Deus, ali dos desafios do Arena, porque o Arena é um lugar onde os nossos jovens são confrontados e desafiados a crescerem no modelo, na forma de Jesus Cristo, como único caminho, verdade, Senhor, modelo, referência. Então, se você tem um jovem na sua família, queridos, eu quero dizer para você, compartilhem o link do culto, participem conosco, porque ele será grandemente abençoado. E hoje, domingo, dia de culto da família, com direito à dobradinha de bênçãos. Agora pela manhã nós teremos o nosso querido pastor Wellington compartilhando a palavra de Deus. No final da tarde nós teremos o nosso querido também pastor Eriveldo, que estará lá aguardando aqueles que já reservaram o seu lugar, porque nós estamos respeitando todas as normas e padrões necessários para garantir a segurança e a saúde para que você possa estar lá conosco, voltando devagarzinho, voltando um dia de cada vez, porque cada dia é um dia menos na nossa expectativa e espera para que possamos estar todos juntos. E eu creio, em nome de Jesus, que teremos brevemente a solução para que esse problema possa ser sanado e nós possamos voltar a ter o privilégio de estarmos juntos como irmãos. Embora estejamos juntos, mesmo à distância, porque estamos ligados por um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aliás, esse Espírito que nos liga, aliás, esse Deus que é soberano, inclusive, essa pessoa de Jesus que nos ensina tanto, que eu tenho falado das características, que é um Deus acessível, um Deus disponível, um Deus corajoso. E eu quero dizer que, além de tudo isso, também é um Deus disciplinado. A palavra de Deus nos ensina como Ele encarnado, Deus encarnado, pôde ter controle total diante das circunstâncias e adversidades que Ele confrontou. O quanto Ele exerceu aquilo que Ele ensina, que é um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. O quanto Jesus, e eu quero que você abra essa referência comigo, Ele estava o tempo todo ali no controle. Ele tinha o tempo todo o domínio, porque o domínio em função de todas as circunstâncias que vinham contra a vida dele física, a vida dele emocional, ele tinha o domínio e a vida dele espiritual. Quantos de nós não passam situações onde a gente perde o controle, E a gente tem que olhar para Jesus
como nossa referência, daquele que mesmo quando se irou, ele não pecou. E ele veio combater tudo, ele foi corajoso contra todas as situações, contra toda a religiosidade que não engrandecia o nome de Deus. Ele foi contra situações muito grandes, ele lutou contra demônio, ele expulsou demônio, ele curou pessoas e influenciou vidas. Então, queridos, nós não temos desculpa, né? Porque o nosso Deus é aquele que derrotou, inclusive, todas as necessidades, sendo elas físicas, emocionais ou espirituais. E a palavra de Deus, olha como faz referência a um Deus que poderíamos usar vários outros exemplos, mas eu quero só me ater nesse, porque nós não temos muito tempo nesse momento de reflexão. Mas o que eu quero dizer é que como nós, Jesus ele estava sujeito a todo o caos que muitas vezes o dia a dia nos apresenta, a todo o problema que no dia a dia, quando a gente sai da cama, a gente já passa a vivê-los, né? E muitas vezes não sabemos nem como confrontar, nem como combater, nem como vencer ou prevalecer, ou resolver, simplesmente resolver. E aí Jesus ele vem dizendo o seguinte: olha, você não tem desculpa. Como que está sendo o seu dia a dia? Você está cansado? Você está trabalhando muito? Você está com muitos problemas, dificuldades, desafios? Veja, olha só, nessa passagem, pequena passagem que está no livro de Marcos, capítulo 1, eu quero ler com vocês, depois vocês leem o texto todo, mas a partir do versículo 25. Olha só a rotina de vida de Jesus. A palavra de Deus está dizendo aqui, no momento em que ele expulsa um espírito imundo. Cale-se, a partir do versículo 25. Cale-se, Jesus dando uma palavra de comando, e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes, os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Aí, versículo 35 diz algo que ressalta e destaca essa característica de Jesus de realmente ser focado, de ser disciplinado. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. O que eu quero dizer para você, queridos, é que Jesus ele era disciplinado. Ele mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de todos os desafios cotidianos que vêm sobre as nossas vidas também, né? Mas ele não perdia o foco, ele não perdia a disciplina. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. E nós fazemos de fato o que tem que ser feito? Jesus nos ensinou, olha, se temos que curar, vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que cure. Se temos que expulsar demônios, vamos orar para que em nome de Jesus realmente seja expulso. O que mais temos que fazer? Trabalhar? O que mais temos que fazer? Praticar o bem? O que mais temos que fazer? Proteger a família, ter um ambiente saudável, pregar a palavra de Deus, viver no estilo que Jesus nos ensina. O que mais temos que fazer? E Jesus ele não perdeu essa disciplina. E depois que ele praticou tudo isso que ele fez, tudo isso, sabe o que ele fez? Olha só, ele foi de madrugada orar. Jesus ele não perdeu o foco. Jesus ele não perdeu a disciplina. Quando muitas vezes, queridos, nós estamos aí num lugar onde a gente pensa que estamos fazendo muito e por esse motivo nós podemos dar desculpas para não ter a disciplina de buscar o fortalecimento através da palavra de Deus. Jesus dominou sobre todas as circunstâncias o tempo todo. Pastor, ele passou por dificuldades, por problemas, ele se entristeceu, ele chorou, querido e querida, ele era humano, por isso ele passou por tudo.
Só que ele tinha uma palavra que eu quero deixar para você refletir. Abra, por favor, a palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios, capítulo, deixa eu pegar aqui a citação, Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Diz assim: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. O que Jesus ele nos ensina é que algo que fazia com que ele mantivesse a disciplina em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele faz, é o fato de que ele tinha o domínio próprio das suas emoções, dos seus impulsos carnais. Ele tinha domínio próprio. Ele não andava assim como essa pessoa, e a palavra de Deus, ela nos orienta que não pode se conter. Como que você tem lidado com as coisas que têm se apresentado para você como desafio? Como você tem lidado com o dia a dia? Como você tem lidado com a sua vida com Deus? Você tem sido disciplinado para fazer o que tem que ser feito, disciplinado para ainda assim você ter um tempo para o seu devocional, da leitura da palavra, de orar. Jesus saiu de madrugada, querido, não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para nós, porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar o tempo todo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E é isso que nós faremos agora. Nós iremos orar, agradecer a esse Deus e pedir para que Ele possa nos manter disciplinados, porque a disciplina era dele, a disciplina para que você alcance os seus projetos, os seus alvos, tudo aquilo que você estabeleceu como sonho para a sua vida depende de você. De você. Então, nesse momento, que nós possamos orar e, junto com essa oração, ter a disciplina para que seja desta forma uma prática nas nossas vidas, que dizemos ser cristãos. E aprendendo com o nosso mestre, ele nos diz que nós precisamos orar. Naquele momento, Jesus ele orou e ele recebeu de Deus a direção para onde ele tinha que ir e para tudo aquilo que ele ainda deveria permanecer realizando. Fecha os teus olhos nessa manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença, glorificando o teu santo nome. Eu oro, Senhor, porque eu creio que o Senhor derrama dos céus bênçãos sobre as nossas vidas. E através, ó Deus, desse fortalecimento que vem através das tuas bênçãos sobre nós, que nós possamos, ó Deus, ter a diligência, a disciplina, o foco de buscar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. De buscar a Deus e ter com o Senhor uma disciplina tamanha a ponto de que o Espírito Santo, que é Deus em nós, possa falar conosco, nos direcionando, nos orientando, nos ensinando no caminho por onde nós devemos andar. Ó Deus, de forma que possamos ter o controle sobre todas as circunstâncias adversas e naquilo que nós, ó Deus, em nome de Jesus, nos desestabilizarmos, possamos buscar no Senhor a direção, assim como Jesus buscou em Deus naquele momento da oração. Por isso, Senhor, nos abençoa, para que sejamos focados, disciplinados e possamos alcançar o alvo, sem, ó Deus, murmurar, sem, ó Deus, desistir e sem desanimar. E eu faço essa oração no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero dizer que você deveria, ou pelo menos se puder, ficar conosco até o movimento da sala de som, o movimento do altar. Assista ao culto do início ao fim, não perca, porque teremos um testemunho maravilhoso da nossa querida irmã Flávia Caetano, vai ser uma bênção, vai edificar a nossa vida. Cada louvor, aumente o volume do seu celular, do seu notebook, da sua televisão, adore conosco, cante conosco e aplauda o tempo todo a esse Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tenhamos todos um excelente culto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir
o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Em teus braços é o meu descanso. 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 Graça e paz, igreja. Eu me chamo Flávia Caetano, estou na Sara Nossa Terra desde que o Lucas tinha 7 anos de idade. Sou diaconisa, professora do IV, líder de célula, uma das 12 dos pastores Cláudio Wellington. Quero compartilhar com a igreja algo que aconteceu comigo. Há mais ou menos 4 anos atrás eu estava fazendo exames de rotina e nesses exames acusou que meu útero estava aumentado, que isso se justificaria para um dos sintomas que o médico estava suspeitando, que era a menopausa precoce. Só que essa suspeita de menopausa precoce foi descartada porque eu só tinha 35 anos, eu ficava praticamente quase um ano sem menstruar, né, que é o período da mulher, mas eu ficava praticamente 9 meses com fluxo intenso, praticamente quase todos os dias, às vezes 9, às vezes 3 meses, às vezes 4 meses, era um período muito longo perdendo sangue intensamente. E eu fui convivendo obrigatoriamente com isso, né, com esses sintomas por muitos anos, né, e por alguns motivos eu cancelei meu plano de saúde e eu busquei auxílio no SUS, e eu comecei a fazer o tratamento lá. O tratamento foi refazer todos os exames, passar com médicos diferentes para entender. E o médico que me atendeu, ele me encaminhou para o cirurgião, porque não se tratava de um útero aumentado, e sim que eu estava com um tumor de 13 centímetros. 13 centímetros mais ou menos assim, igreja.
tá? Era uma bola, mais ou menos desse tamanho, e que precisava ser diagnosticado por um especialista. Então eu fui encaminhada por um cirurgião oncologista, tá? Uma pessoa que cuidava mais profundamente, porque um dos exames acusou que tinha dado suspeita de neoplasia. Para quem não sabe o que é neoplasia, neoplasia é o nome que se dá para câncer. E naquele mesmo período que eu recebi essa notícia, eu até passei com a psicóloga do hospital, mas eu estava super tranquila, estava confiante em Deus. Naquele mesmo período, a minha tia, ela já estava muitos meses internada, né? E naquele mesmo mês, ela acabou falecendo com câncer no cérebro. Imagina a minha mente. Eu não contei para ninguém sobre o que estava acontecendo comigo, mas eu tive que contar depois de um período. Então, aí todo mundo começou a orar por mim, minha mãe, minha avó, meus familiares, a intercessão, os pastores, a igreja. E eu fui encaminhada para esse oncologista depois de 3 meses. Só que depois desse encaminhamento, minha consulta foi cancelada por causa do Covid, por causa dessa pandemia. E nesse período de isolamento, eu tive uma oportunidade de repensar muitas coisas na minha vida, aquilo que fazia sentido, que não fazia sentido, todos esses anos de espera, e o meu comportamento foi orar, estar presente nos cultos online, nos discipulados. Eu retomei a minha célula nesse período. Eu tive muito medo, quem não ia ter medo? Mas dentro de mim dizia o seguinte: eu não tenho nada, vai remover o tumor e eu não terei nada. Deus cura instantaneamente, se Ele quiser, através da fé. Mas Deus também dá sabedoria aos médicos e sabedoria aos filhos, que somos nós. Em nenhum momento eu declarava que era algo ruim, e sim que após a cirurgia tudo ia ficar bem. Eu fiz a cirurgia exatamente no dia 20 de julho de 2020. Além desse tumor, eu também tinha um cisto que me incomodava muito. Ele tinha uma circunferência de 5 centímetros de diâmetro, era mais ou menos uma bolinha assim, uma bolinha de tênis. E o oncologista disse que talvez não iria me operar, que teria que ver se tinha algum ginecologista de plantão, que estaria disponível para retirar o cisto, enfim, que a minha prioridade era retirar o tumor. E eu assinei um termo, né, de autorização para esterectomia total. O que seria esterectomia? Era remoção de ovários, trompas, útero e tudo, e com isso eu não ia poder ter mais filhos. Mas eu já tenho um filho de 20 anos, eu já sou realizada como mãe, só queria viver. E no dia da cirurgia, eu tive que tomar 2 bolsas de sangue. Por causa desse meu fluxo, eu vivia com anemia profunda. E o cirurgião falou que não ia me operar se eu não tivesse com um quadro sanguíneo normalizado, mínimo para cirurgia. E eu perguntei pro médico: e aí, doutor, conversou, achou alguma cirurgia no plantão para remover o meu cisto? Ele falou o seguinte: olha, eu vou conversar, se eu encontrar com alguém, ela vem falar com você. E no meu pré-operatório veio uma médica falar comigo, que tinha conversado com o oncologista, e ela disse que todas as cirurgias dela haviam sido canceladas naquele dia, que não era para ela estar lá, mas ela estava lá, e a equipe também estava lá, e ela disse que ela ia me operar. Eu fiquei super feliz. Ela estava saindo, eu falei: você veio para cuidar de mim. Eu acordei depois de quase 5 horas de cirurgia, né? Eu fiquei 5 horas de cirurgia, mais 4 no pós-cirúrgico, fiquei muito além do tempo. Acordei com uma enfermeira em cima de mim, anestesista em cima de mim, porque a cirurgia deu tudo bem, deu tudo certo, né? Eu perguntei se removeram tudo certinho, eles falaram que sim, que removeram. O anestesiologista começou a falar um monte de coisa pra mim, eu tava sentindo muita dor. Tomei morfina, uma dor de parto terrível, gente, pior que dor de parto. E o que aconteceu? Depois, né, eu fui pra casa, enfim, e aconteceu que eu tinha que voltar com os médicos para saber o resultado das biópsias. E a primeira cirurgia, que foi a remoção do tumor, foi removido 4 partes. 3 partes da biópsia deu limpa, só que uma deu neoplasia. Aí eu perguntei: doutor, qual que é o tratamento agora? Ele falou assim: nenhum, já foi feito o tratamento. Você não precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia. O tratamento era remover, porque por fora estava tudo limpo, o problema estava dentro, a gente não estourou, então tá tudo perfeito. Você só tem que fazer acompanhamento, tá tudo bem, está limpa. Eu fiquei feliz, ou seja, eu não tô doente, não tenho câncer. E no dia seguinte eu fui na ginecologista, né, e ela também falou para mim que a biópsia do cisto estava limpa, né, então que nós só temos que fazer acompanhamento de rotina. Eu não sei da sua fé, eu não sei da sua vida, mas declare palavras de bênçãos sobre a tua saúde, sobre as áreas da tua vida. Creia que Deus está cuidando de você, independente do que está acontecendo em sua volta. O meu corpo está se normalizando para a glória e honra do Senhor.
Não foi feita esterectomia total, foi feita esterectomia parcial, ou seja, eu ainda posso ter filhos. Glória a Deus. Tudo deu certo, eu agradeço a Deus. Em primeiro lugar, a cada oração recebida da igreja, dos pastores, intercessores, dos meus familiares e amigos. Sou grata a Deus, através de Jesus, que cuidou de todos os detalhes até ser cuidada. Deus abençoe a igreja. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. E eu vou anunciar o teu amor. E eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Eu preciso muito mais de ti.
quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 30 de agosto. Estamos finalizando mais um mês deste ano, o 8º mês deste ano. E estamos nos encaminhando para alcançar, o final deste ano. Eu espero que você esteja com muita saúde, que você esteja com paz no seu coração, que você esteja tranquilo na sua alma, que você possa estar recebendo as bênçãos do Senhor, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. E eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, que você louvou ao Senhor cantando os louvores, que você foi abençoado por esse testemunho e que durante toda essa semana, devido às muitas atividades que nós tivemos, ao culto de terça, ao culto de mulheres e também à vigília na sexta-feira, ontem ao Arena Jovem, que você tem sido muito abençoado e eu estou muito feliz por isso. E para que nós possamos encerrar e iniciar uma nova semana, nada melhor do que louvar a Deus, do que adorar a Deus, do que aprender com a sua palavra, do que sermos abençoados, abençoarmos vidas, aprendermos com Deus e também colocarmos todo esse aprendizado em prática nas nossas vidas e também ensinando as pessoas. E nesse domingo a gente vai falar sobre um assunto que, como todos os outros, mas um assunto muito importante. É óbvio que nós não vamos terminar esse assunto, porque ele é um assunto cheio de detalhes. Nós vamos falar de mais alguns detalhes sobre esse mesmo assunto. Nós vamos falar hoje sobre casado, solteiro, sobre os casamentos, sobre divórcio, claro, sobre algumas coisas, sempre sobre a perspectiva da doutrina de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, sempre sobre a perspectiva do ensinamento desta doutrina, da bênção desta doutrina, de tudo aquilo que a doutrina tem nos ensinado. E assim, e continuarmos a comparação da igreja de Coríntios para o mundo atual, para a igreja nos dias de hoje, para a nossa realidade. E nós vamos dar mais um passo. Por quê? Porque nós estamos semeando algumas palavras, porque mais para o final do ano ou mais para o início do próximo ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre os próximos 10 anos da igreja, Como que vão ser, Quais são as perspectivas, o que tem sido mostrado, o que pode acontecer nesses próximos 10 anos. E é claro que nós não sabemos, nós não temos aqui uma varinha de condão, nós não somos mágicos. O que nós sabemos é que muitos sinais da volta de Jesus estão acontecendo e que nós nem sabemos se nós vamos ter 10 anos, Pode ser que nós não tenhamos 10 anos, pode ser que nós tenhamos menos tempo, Mas o importante é que a gente esteja preparado para aquilo que é importante, para aquilo que é essencial, para aquilo que é vida. É para estarmos junto com o nosso Deus, o nosso Pai, vivendo esta vida já a partir deste mundo, claro, com todas as suas imperfeições, porém, sempre buscando a estatura do varão perfeito. Por isso, nessa manhã, nós vamos ler o texto, tudo o que nós vamos falar vai estar baseado no texto de 1 Coríntios 7, versículos 1 a 17. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 17. Então nós vamos ler agora esse texto como um todo e depois eu vou revisitar esse texto a partir do momento que nós somos evoluindo na palavra de Deus. Amém? Então vamos ler sem mais demora o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 17. A palavra de Deus diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher
o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e se ele dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos. Pedimos a tua orientação, pedimos a tua direção, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que nós possamos entender, aceitar, aplicar em nossas vidas a tua palavra e ensinar a muitos a tua palavra e os teus princípios. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, é fato, se existe algo abençoado neste mundo, é uma pessoa que toma decisões corretas e as escolhas certas, de acordo com, principalmente com os princípios de Deus, obviamente também com suas características. E tanto o casamento é algo abençoado, maravilhoso, tanto aqueles que decidiram não casar, ficar solteiros, desde que estejam debaixo dos princípios de Deus, também é algo muito abençoado e maravilhoso. Pastor, mas nós não somos obrigados a casar? De forma alguma, a Bíblia nunca diz que nós somos obrigados a casar. Deus nos aconselha isso por causa de uma série de coisas. Ele diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher e terão juntos uma nova família, e terão filhos e serão felizes. Mas, efetivamente, nem todas as pessoas vão casar. Agora, claro que... Agora, lembra... Deixa eu retomar um pouquinho aqui. Lembra que nós estamos falando da igreja, ok? Que Paulo está corrigindo a igreja, que Paulo está ensinando a igreja, que Paulo está mostrando para a igreja como deve agir. E ele está falando especificamente com a igreja dos Coríntios, né? Em Coríntios. E é claro e é óbvio que existiam características naquela cidade, como existem hoje nas nossas cidades, no nosso tempo. E sim, dentro daquela igreja,
existiam muitas pessoas, mas basicamente dois povos, provavelmente, eram aqueles que compunham a maior parte daquela igreja: os gregos e os judeus. E nós temos que entender algo sobre casamento, que nós estamos falando com dois povos muito distintos. Os gregos, ainda que convertidos, eles entendiam o casamento de uma forma, enquanto os judeus entendiam o casamento, talvez, sob muitos aspectos diferentes, de outra forma. E Paulo recebe algumas perguntas inerentes ao casamento, ou à vida, né, de casado ou solteiro, de divórcio, sobre essas circunstâncias. Então, muitas vezes, nós julgamos Paulo como um machista, como alguém que tinha alguma questão, né, contra as mulheres, mas na verdade, se você ler o texto corretamente, Paulo, ele defendia coisas que para a época não eram defendidas de forma alguma, muito pelo contrário, ele sempre defendeu, e nesse texto ele mostra isto, a igualdade entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, dentro dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Mas nós precisamos entender essa circunstância. Precisamos entender quais eram as respostas, né, que Paulo dava a que perguntas. Né? E, na verdade, quando nós entendermos isso, nós trazemos isso para a nossa realidade atual e aplicamos essa sabedoria, esse ensinamento, porque os princípios de Deus não mudaram. A vida não mudou. O casamento é uma bênção. Agora, nós precisamos compreender que muito dos casamentos que não dão certo dentro das igrejas, entenda isso, agora eu estou retomando, às vezes um casamento que não dá certo dentro da igreja é porque houve uma pressão gigantesca das próprias pessoas da igreja, dos pais, ou daqueles que estão ao redor, né, e muitas vezes nós fazemos isso de maneira sem perceber mesmo, né? Olha, esse aqui, fulaninho, pode casar com essa pessoa, ou alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes na brincadeira, e aquilo acaba se tornando sério, às vezes não, às vezes na seriedade, né? Os pais muitas vezes fazem isso com seriedade, e até os pastores fazem isso com muita seriedade. Só que nós precisamos entender que, e o que Paulo está dizendo aqui é isso, ele não está dizendo, né? A Bíblia não exige o casamento de ninguém. E Paulo não está se contrapondo a Moisés por isso. Ok? É isso que eu quero deixar bem claro. Não existe uma contradição entre Paulo e Moisés. Moisés aconselha, olha, a base da sociedade, a base é o casamento. E é verdade, o casamento é algo mais antigo do que a própria religião. O casamento é uma instituição extremamente importante. Eu creio muito na instituição do casamento, e igrejas fortes é porque tem casais fortes, famílias bem constituídas. Eu acredito muito nisso, que uma igreja forte, quando eu digo igreja forte, não é igreja numerosa, não. Nem sempre uma igreja numerosa é uma igreja forte. Pode ser forte para os padrões do mundo, de repente ela pode ser financeiramente forte, porém, na sua constituição de santidade, na sua constituição de princípios, ela é aquilo que o Apocalipse diz, né? Ela é pobre, ela é cega e ela está nua. Justamente por causa dessa falta de riqueza naquilo que Deus entende como riqueza. E eu entendo, né, na minha forma de compreender, que famílias fortes dentro de uma igreja, quando eu digo fortes, é aquelas famílias que respeitam aquilo que Deus colocou, né, da forma que Deus colocou, tornam uma igreja forte. Lembre-se sempre disso, né? Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Guarde isso. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, né? Depois a religião. E essa era uma das questões levantadas que eu vou falar já agora. Então, o que Paulo estava respondendo, né? E nós vamos entender as perguntas mediante as respostas dele, né? Então, quais eram as perguntas que Paulo estava respondendo? E nós vamos entender a circunstância também. Estou explicando ainda.
As perguntas que foram feitas a Paulo, muito provavelmente, era: eu devo casar ou não? Lembra, a igreja está perguntando isso para ele, não é o mundo. A igreja: eu devo casar ou não? As pessoas casadas podem fazer um voto de abstinência sexual para se dedicar mais a Deus? Posso me separar para servir melhor a Deus? Eu solteiro, eu virgem, né? Naquela época tinha-se a noção de que a mulher solteira era virgem, né? Devo casar ou não? Essas eram as perguntas que fizeram muito provavelmente para Paulo, respondidas neste texto. E nós vamos entender isso. Entenda algo. A resposta sempre está no texto. E o cristão, ele precisa dedicar-se a entender os textos bíblicos, a palavra de Deus, para que ele possa ter uma compreensão maior, para que ele aprenda melhor e para que ele ensine melhor. Agora, então, essas eram as perguntas que estavam ali, que fizeram para Paulo. Paulo não estava em Coríntios, Paulo nessa época estava em Éfeso, tá? E Éfeso não fica próximo a Coríntios, ok? Por isso ele envia uma carta. Então, essas perguntas são feitas. Agora vamos entender a sociedade de Coríntios. Primeiro, tinham gregos se convertendo, né? Gentios, né? Gregos principalmente, né? Coríntios, se convertendo, e judeus. Agora, o que o grego compreendia como relação, né? Qual era a base da sociedade grega? Então, a base da sociedade grega estava muito ligada aos ensinos de Platão, né? Platão, obviamente, também aprendeu de outras pessoas, e estava muito baseada nos ensinos de Platão. E o que dizia Platão, né? A sua forma de ensinar? Platão dizia o seguinte: que existe um dualismo, né? Existe uma coisa chamada dualismo grego. Vá atrás, pode pesquisar. Qual era o dualismo grego, segundo Platão? Existe um mundo ideal, que é o mundo das ideias. Então, o ser humano cria nas suas próprias ideias um mundo ideal. E existe um mundo real, que é um mundo baseado no mundo ideal, porém não é perfeitamente igual ao mundo das ideias. Dentro desse contexto, o grego entendia que a alma estava aprisionada num corpo e que essa alma seria liberta assim que ela se desprendesse desse corpo. E isso é ensinado em muitas igrejas cristãs, até os dias de hoje. E esses conceitos são platônicos, ok? Só estou ensinando a base da sociedade e já estou fazendo uma comparação entre aquela sociedade e a nossa sociedade. Sendo assim, o casamento para o grego tinha essa mesma forma de ser visto, ou seja, o grego via o casamento sob o conceito do dualismo, né? Sob o conceito platônico. Significa dizer o seguinte: imagina que Paulo estava fazendo, a igreja fazendo o seu trabalho, convertendo pessoas, e converteu uma pessoa do casal. E aquela pessoa do casal, ela começa a frequentar a igreja. E ela recebe os ensinamentos de Jesus Cristo. E ela entende quem é Jesus. Só que ela continua vivendo com uma outra pessoa que não se converteu. O que ela deve fazer? Ela deve continuar mantendo, porque na visão grega, como o corpo aprisionava a alma, e o corpo não é a perfeição, mas a alma era a perfeição, o que acontecia? O sexo era visto, muitas vezes, né, por aqueles que eram convertidos, entenda isso, a cidade era devassa, mas aqueles que eram convertidos, mediante essa visão, viam o sexo como algo sujo, algo que não deveria mais acontecer, devido à sua visão dualista platônica. Então, eles têm muitas questões a partir do momento que eles se converteram. Por um outro lado, a igreja também era composta por judeus. E para o judeu, ao contrário, o casamento é uma bênção.
ter filhos é tesouro em Deus, é algo maravilhoso. Tudo na sua constituição, seja corpo, alma e espírito, tudo pertence a Deus. Então, o sexo dentro do casamento para o judeu, né, que constituía aquela sociedade e que tinha os seus ensinamentos lastreados no Velho Testamento, aquilo era grande bênção. Não existe nenhum tipo de problema. Então, Paulo está mediante essa sociedade que existia dentro da igreja. Além dessas questões do dualismo grego, né, da forma de enxergar do grego, da forma de enxergar do judeu, existia a questão da conversão que eu acabei de te falar. Eu devo continuar com alguém, apesar de eu ter me convertido e essa pessoa não ter se convertido? Eu devo continuar casado com essa pessoa? Porque ele é um incrédulo. Eu sou crente, eu sou cristã, eu aceitei Jesus, eu me batizei, mas o meu marido ou a minha esposa continua sendo incrédulo. Eu devo continuar com ele? Devo permanecer com essa pessoa? Eu não estou me sujando ao permanecer com essa pessoa? A terceira questão é algo que também acontece muito nos dias de hoje, é a pressão da sociedade, que eu também falei um pouco. Existe a pressão da igreja, da sociedade interna, que é para a pessoa casar. Ó, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. A irmãzinha, principalmente, ela vai acumulando a idade, né? Então ela vai chegando ali numa certa idade, ó, você tem que casar. Passa daquela idade, a igreja já determina que ela virou, vulgarmente chamando, de titia, ou seja, não vai casar mais. Por um outro lado, fora da igreja, existe uma pressão para o jovem que ele não tem que casar, ele tem que realmente viver a vida. Naquela época também, Corintos, né, a cidade de Corintos era devassa, né? Então ela tinha uma oferta de sexo muito grande, uma oferta de tudo aquilo que não presta muito grande. E sim, também, as pessoas daquela sociedade sofriam a pressão da sociedade, contrária, né, do que a pressão da igreja, para que ela optasse, de repente, por permanecer solteira numa vida de vulgaridades, de esbórnia e tudo mais. Iguais os dias de hoje, correto? Existe uma relação, você consegue enxergar essa correlação? Não era diferente. Tinha alguns aspectos diferentes, porém, no cerne, na sua generalidade, ela era igual. O que mais que acontecia? Quando um cristão se convertia, ele tinha verdadeiras ameaças. Por que ele tinha verdadeiras ameaças? Imagine a seguinte situação. Você se converteu, você é um cristão, ou você se tornou ali um pastor, um missionário, e você vai começar a pregar o evangelho. Ninguém conhece o Deus cristão no mundo gentil, naquelas redondezas. Ninguém conhece o Deus cristão. Por um outro lado, todos eles são politeístas. E nós que eu digo, os cristãos da época, não seguem a nenhum Deus que não seja o nosso Deus. Então, para os cidadãos daquelas cidades gentílicas, os denominados cristãos eram ateus. Agora, tem algum problema em ser ateu naquela época, pastor? Sim. Qual era o problema de ser ateu? Você não pode esquecer de algo. O imperador, além de ser o chefe máximo do Estado, ele era considerado filho de deuses. E ele tinha templos que o homenageavam, que oravam por ele, o Deus César. Se os cristãos não oravam pelo Deus César, então o que eles estavam fazendo? Indo não só contra a religião, mas contra o Estado. E isso causava perseguição. E uma das maiores perseguições que você conhece, e que foi atribuída aos cristãos, por exemplo, foi Nero. Nero colocou fogo e culpou os cristãos por isso, alegando que eles eram ateus e que eles não seguiam o politeísmo, e por isso houve uma perseguição brutal naquela época em relação aos cristãos. Assim como muitas dessas características que existiam na época, né, dessa igreja, elas foram também assumidas após Constantino
pela Igreja Católica Romana. Muitas dessas características estão hoje ainda dentro da Igreja e da Constituição da Igreja Católica Romana. Então, essa era a sociedade, existiam perseguições reais. O que mais? Deixa eu ver o que eu levantei aqui. Tem uma outra questão aqui. Os cristãos, eles eram considerados antropófagos, ou, se você preferir, canibais. Por quê que cristão era considerado antropófago ou canibal? Porque eles se reuniam num lugar e eles diziam para as pessoas que eram gentílicas: nós vamos nos reunir aqui para comer e beber do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, na cabeça de um gentil politeísta, eles eram canibais. E isso também gerava perseguição. Agora, mediante todas essas circunstâncias, faz sentido, né? Que alguém entre na igreja ou se converta e pergunte: o que é melhor, eu ficar solteiro ou casado? Se eu tiver um marido ou uma esposa incrédula, é melhor que eu me separe dela ou dele ou não? Em que situação eu posso me divorciar? Né? E essa pergunta, obviamente, foi para o líder máximo da igreja, Paulo. E Paulo, como sempre, vai responder essa pergunta. Eu creio que os apóstolos de Cristo, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles ensinavam as pessoas, eles estavam sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, ele vai responder essas perguntas nesse texto de 1 Coríntios 7. E uma parte será respondida de 1 Coríntios 7, de 1 a 9, e a outra parte de 10 a 17. Então, para que a gente comece a responder essas perguntas. Quais perguntas, pastor? Eu devo ficar casado ou ser solteiro? Eu posso fazer um tempo de abstinência do meu marido, da minha esposa, para servir a Deus? Né? Eu posso fazer isso? Posso abdicar? Posso me separar se eu me converter e o meu marido ou a minha esposa for incrédulo? Eu solteiro, que sou solteiro, nunca fui casado, devo permanecer solteiro? Eu, mulher, que sou virgem, né, solteira na época, devo permanecer solteiro ou devo me casar? Então nós vamos responder, nós não, mas Paulo, nós vamos aprender com Paulo e trazer esse aprendizado para os nossos dias, ok? Então vamos ler novamente. Vá comigo no livro de 1 Coríntios 7 e nós vamos ler a princípio dos versículos 1 a 9. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 9. A palavra de Deus, ela diz assim, dentre esses versículos: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo.
Então, você percebe que pelas respostas de Paulo nessa carta, quais eram as perguntas, né? A primeira pergunta era: eu devo permanecer casado? Eu devo ser casado, né? Casar ou permanecer solteiro? E ele diz assim: olha, eu aconselho que vocês fiquem iguais a mim. Deixa eu fazer um parênteses aqui também novamente. Paulo, ele era um fariseu antes de se converter. E quando um fariseu se convertia ao cristianismo, ele era expulso da sociedade que ele pertencia, sem a esposa, sem os filhos e sem os seus bens. Ele era simplesmente afastado daquela sociedade sem nada. Então, nós não existe nenhuma palavra na Bíblia, nenhum texto que aponte afirmando que Paulo era solteiro, era viúvo ou havia sofrido essa expulsão da sociedade que ele vivia por conta da sua conversão. Então nós não podemos afirmar nada sobre Paulo. Mas a condição que Paulo vivia após a conversão, isso nós podemos dizer. Ele vivia sem esposa, sem filhos, né? Sem a família constituída. E ele diz assim: olha, eu aconselho que vocês permaneçam igual eu estou hoje, né? Ele estava solteiro, ok? Porém, ele diz assim: mas por conta da incontinência de vocês, ou seja, por conta de vocês não conseguirem deter em vocês mesmos esse desejo sexual, eu aconselho que vocês casem. Porque não existe mal em ficar solteiro. Agora, lembra, nós estamos dentro da igreja, ok, pessoal? Nós não estamos falando de fora da igreja. Para que você opte por ser solteiro dentro da igreja, existe um princípio que você vai ter que respeitar, que é o princípio da castidade. Você não vai poder ter relações sexuais. Por exemplo, isso aconteceu com alguns dos discípulos de Jesus e com o próprio Jesus. Ele fez a opção por ser solteiro, né? E não teve relações sexuais. Então ele cumpriu, ele não pecou, Jesus não pecou. Jesus foi casado? Não. Ele foi solteiro, né? Ok, quando ele viveu aqui. E ele foi um solteiro que não pecou. Então, para que você seja solteiro, não existe nenhum mal em ser solteiro. Né? Por isso que Paulo diz: isso aqui não é um mandamento, é uma concessão. Óbvio que eu aconselho que vocês se casem, que Moisés disse para que a gente tenha filhos e família. Porém, se você não quer se casar, porque casar requer algumas características. Você tem que se dedicar ao seu cônjuge, você tem que se dedicar à sua família, você tem que saber compartilhar as coisas, você tem que ter nesse aspecto familiar, em todo o contexto, muito aflorado dentro de você, e efetivamente tem pessoas que não têm. E muitos casamentos dão errado porque pessoas que não têm se casam por pressão. Seja por pressão da igreja, ou seja pela pressão de não conseguirem ter domínio próprio sobre as questões sexuais, enquanto cristãos. E por isso ele diz aqui: se você não tem domínio sobre essas questões sexuais, é melhor que você se case. Agora, existem duas coisas, e para que você evite a tentação, né? Nós vamos entrar depois sobre isso, né? Evite a tentação. Vocês não podem ficar, a partir do momento que você casou, você não pode ficar afastado da sua esposa. E aí eu quero mostrar algo para você. Paulo sempre fala do homem e da mulher. Ele fala de direitos iguais, tanto do homem quanto da mulher. Diferente do que a maioria das pessoas dizem: olha, Paulo era machista, Paulo isso, Paulo aquilo. Não, senhor. Nesse texto ele fica claro, ele fala dos direitos do homem e da mulher, que são os mesmos direitos. Sendo que naquela época seria muito mais fácil ele colocar os direitos do homem e os deveres da mulher. Então Paulo não está defendendo uma visão machista, mas uma visão igualitária. Só que a diferença é que ele defende princípios. E ele está defendendo os princípios de Deus e a verdade do Evangelho acima de todas as coisas. E por isso ele diz: se você quiser ser solteiro, eu até aconselho que você seja solteiro. Porém, para que você seja solteiro, existe essa condição. Você não pode se dar ao sexo. Você não pode se dar à depravação.
Se você não consegue dominar-se propriamente, né, sobre isso, é melhor que você se case. E se você é casado, mulher, você pertence ao seu marido. Se você é casado, marido, você pertence à sua mulher. E se vocês quiserem ficar afastados uns dos outros, eu aconselho que isso não aconteça. Só aconteça por concessão, por que vocês dois combinem para que isso aconteça. E durante um período. Para que Satanás não venha, presta atenção, Satanás tenta você naquilo que é a falta de domínio próprio do ser humano. A Bíblia diz, não existe tentação maior do que aquela que você mesmo tem. Você mesmo se impõe às suas próprias tentações. Satanás só vai tentar você na humanidade. Ele não vai tentar você com nada fora da sua própria humanidade. E isso aqui ele está dizendo, olha, uma grande parte das pessoas não tem controle sobre si mesmos. Então é melhor que essas pessoas se casem. Mas a partir do momento que elas casaram, elas precisam entender que elas têm um compromisso. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda, você não é obrigado a casar. Agora, e namoros longos? Não é aconselhável, porque namoro longo vai sofrer a mesma tentação do que um casal que se separa, né, ali durante um período muito extenso da questão sexual. Um namoro muito distante, muito longo, começa a namorar com 12 anos de idade, 13, 14, e vai casar com 30 anos, você acha mesmo que nesse período todo não vai haver nenhuma tentação por parte dos dois, seja para que os dois coabitem, seja para que eles estejam com outras pessoas de ordem sexual? Então o namoro, ele precisa de um prazo determinado, sim, para que Satanás não venha e tente. Entendeu? A situação pode ser diferente no sentido de é um namoro para casamento do que um casal que resolveu ter essa distinção, mas a tentação é a mesma. A tentação é sobre o domínio sobre a questão sexual. E é por isso que nós dizemos que é importante que um namoro tenha um prazo. Agora, hoje em dia, você acha que você vai começar a namorar com 16, 15, 14 anos e vai casar depois de você ter faculdade, depois de você ter sua casa própria, e que nesse meio do caminho aqui não vai haver nenhuma questão sexual? Olha, pode até acontecer, mas de verdade, meu irmão, eu acho muito difícil que isso ocorra. E nós temos que parar de ser religiosos e aprender princípios. Então a igreja, né, os líderes que são sérios e que conhecem princípios, não indicam você para começar a namorar e ter um prazo para namoro, porque nós queremos que você case rapidamente, mas porque nós não queremos que você peque. Assim como para os casais. Se vocês determinaram ficar um período afastados por conta de oração, e esse período tem que ser combinado, é para que não haja pecados, não haja tentação que as pessoas não suportem. Agora, se um dos dois disser não, eu não aceito, então é não. Porque a Bíblia diz, e Paulo está instruindo aqui, que a partir do momento do casamento, um pertence ao outro, não pertencem mais a si mesmo, né? Corporalmente falando. Meu irmão, como nos dias de hoje, nada diferente dos dias de hoje. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida nessa questão de ser solteiro ou de ser casado? Você tem suportado a pressão que o mundo, né, de principalmente uma cidade grande, desperta sobre você? Agora, pastor, por que você está falando sobre isso? Porque nós vivemos falando e pedindo lá, levantando as mãos, fechando os olhos e chorando. Queremos ser santos, queremos te seguir. Então, aplica a santidade. Então faça isso. Nós queremos ter fé porque nós queremos te agradar, então cria nos princípios. Isso aqui são princípios de Deus ensinados. Se você quer ter fé, tenha fé nos princípios. E como eu mostro que eu tenho fé? Eu aplico esses princípios na minha vida. Eu ensino esses princípios para outras pessoas. Eu não cedo ao mundo. E é por isso que existe uma combinação entre aquela esfera, aquele ambiente espiritual com a realidade humana, no sentido de praticar aquilo. Não é algo platônico. O corpo
não pertence ao pecado. Infelizmente nós pecamos. Deus decidiu que encerrou o pecado no corpo para que fosse semeado o corpo futuramente e depois ele ressuscitasse em glória. Mas o corpo também pertence a Deus. O corpo não é a prisão da alma. Mas nós pecamos. O corpo foi feito também para louvor ao Senhor. Por isso, o sexo no casamento é um louvor a Deus. E por isso, os homens e as mulheres casados precisam entender isso. Que é graça, que é felicidade, que é paz. E que um não pode negar ao outro. Agora, essa negação existe de várias formas. Às vezes uma pessoa fala, você não me procura, mas quando vai procurar, outra pessoa simplesmente expele. Então existem várias formas. Ou aquele que sempre vai procurar e a outra pessoa sempre nega. Dentro do casamento, isso não é permitido. Sexo no casamento é dívida. Você deve sexo à sua mulher. Mulher, você deve sexo ao seu marido. A partir do momento que você está casado. Fora do casamento, é morte. Porque infringiu princípios. Porque fora do casamento, o corpo não está sendo, nessa questão, glória de Deus. Está sendo usado para perversão, para devassidão, para promiscuidade. Assim como nós temos toda a sua mão, por exemplo, nós estamos falando da questão sexual, mas as suas mãos, elas podem ser usadas para abençoar pessoas ou para matar pessoas. Todos os órgãos no nosso corpo, eles são feitos para louvar ao Senhor. Agora, você é que vai definir como você vai usá-los. Então, aí já responde as primeiras questões, né? Eu devo ficar casado ou solteiro? E ele diz assim, depende do teu dom. Presta atenção, leia esse texto novamente, leia até você cansar. Paulo chama tanto o casamento, aqueles que têm dom para se casar, como aqueles que têm dom para ser solteiros, como dom de Deus. E essa palavra dom é a mesma palavra usada para dons espirituais. A mesma. Então ele está dizendo, tem pessoas que têm dom para ser casado. E tem pessoas que têm dom para ser solteiro. Qual é o seu dom nessa questão? Então, deixa que esse dom aconteça. Agora lembre-se, a partir do momento que o seu dom é ser casado, exerça a sua função de casado, de verdade. E se o seu dom é para ser solteiro, exerça o seu dom de verdade. Um solteiro tem que ser solteiro, feliz, louvando a Deus, abençoando o Senhor, sem questões sexuais. O casado, muito pelo contrário, tem que se dedicar à sua mulher, tem que se dedicar aos seus filhos, tem que se dedicar à sua família. O solteiro tem primeiro Deus, depois a igreja, vamos chamar assim. Ele pode fazer isso. O casado não. O casado é primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Você conhece pessoas, seja mulher ou seja homem, que ela vira e ela é casada, né, e de repente são cristãos mesmo, né, casados ali os dois dentro da igreja, ou não, e a pessoa vira e fala assim, eu tenho que ir para a igreja, vai todo dia para a igreja, todo dia, não tem limite, não tem equilíbrio, e esquece a sua casa, esquece o seu casamento, esquece seu marido, esquece sua esposa, esquece seus filhos. Está em pecado, meu irmão. Está indo contra os princípios de Deus. Então o casado e o solteiro é um dom. Qual é o seu dom? Qual é? Exerça nessa questão de casamento. Ser casado ou solteiro. Se for casado, seja casado de verdade. Se for solteiro, seja solteiro de verdade. E seja abençoador. Seja aquele que é feito para louvar a Deus. Lembra-se, o Espírito Santo habita em você. Nós falamos sobre isso na semana passada. Quais eram as outras questões? Olha, eu me converti, mas meu marido não se converteu, ou minha esposa não se converteu. O que eu devo fazer?
Devo me afastar dessa pessoa? Devo nunca mais estar com ela? Devo me separar dela? O que eu devo fazer? Então vamos lá. 1 Coríntios 7, versículos 10 a 17. 1 Coríntios 7, versículos 10 a 17. Diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua esposa ou da sua mulher. Aos outros, percebe que ele está lidando com casamentos dentro da igreja, e agora ele vai falar aos outros, né? Aqueles que estão chegando, aqueles que se converteram depois, aqueles que não estiveram em casamento dentro da igreja. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Impressionante, irmão, né? Que clareza. Existia um outro caso, né? Aquilo que nós havíamos conversado. Pessoas estavam se convertendo, como nos dias de hoje, em que um do casal se convertia e o outro não, como nos dias de hoje. E chega a pergunta para Paulo: o que eu devo fazer? Eu devo me separar? E aí Paulo diz: de modo algum. Se você, mulher, casou, se você se converteu, seu marido não é cristão, porém, você aceitou viver com ele e ele com você, permaneçam casados. E se você, marido, se converteu e a sua esposa não, mas vocês dois consentiram em viver um com o outro, permaneçam casados. Porque aquele que não for cristão, que não se converteu, que não quer se converter, será abençoado, né? Santificado aí, é abençoado por aquele que se converteu. Não quer dizer que seu marido esteja salvo ou que sua esposa esteja salva que não se converteu, que não aceitou Jesus. Eles receberão a bênção daquele que se converteu. Como assim? Eles vão ter uma casa instituída pelos princípios de Deus. Os seus filhos serão santos porque muito provavelmente irão à igreja e aprenderão os princípios de Deus e seguirão os princípios de Deus. Agora, não é fácil. Não é fácil um casal, já não é fácil um casal viver os dois sendo cristãos. Agora, um casal viver sendo um cristão e o outro não cristão é realmente um grande desafio. Imagina a seguinte situação. Imagina que a esposa é cristã e eles têm um filho, tá? E aí a esposa de manhã no domingo vai para a igreja, leva o filho para a igreja, traz o filho para casa, aí o marido pega o filho e fala: nós vamos comprar um almoço, vai para o boteco e ensina o menino a beber cerveja, a beber bebidas alcoólicas, ou seja lá o que for. Agora imagina também o contrário. Imagina que o marido é convertido e ele leva a filha para a igreja. Eu estou invertendo filho e filha porque eu acho que fica mais fácil o exemplo. Imagina que ele é convertido, leva a filha para a igreja no domingo de manhã, ela vai lá, fica na salinha, aprende os princípios de Deus, chega em casa, a esposa após o almoço fala assim:
Ah, nós não estamos fazendo nada, vamos fazer algumas coisas. E a esposa começa a ensinar a menina a se viver, se vestir sensualmente. Roupas curtas, roupas apertadas para despertar o libido nos outros homens. Ensina danças sensuais com apelo sexual para a menina. Pô, mas crente também ensina isso. Não posso fazer nada em relação a isso, meu irmão. Talvez esteja trazendo princípios de antes da conversão. Então, não é fácil, mas eles devem permanecer juntos se os dois querem assim. Porque eu também conheço casais de uma pessoa ser cristã e a outra não cristã, que vivem milhões de vezes melhor, são muito mais felizes do que casal de duas pessoas que são cristãs. Que são cristãos. Então Paulo aconselha, não se separem. Permaneçam juntos. Só que você tem que saber que vai acontecer isso, né? Você vai aprender coisas, vai tentar colocar aquelas coisas que muitas vezes serão ensinadas de maneira diferente pelo seu cônjuge que não se converteu ou não quis se converter até aquele momento. E ele diz mais uma coisa, ele diz assim, no final, né, nos últimos versículos, quem te garante, mulher? Né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Agora, nós sabemos que a Bíblia, ela dá a condição do divórcio em relação à traição. Todos nós sabemos disso, isso não é novidade para ninguém. Se você for traído, você tem a condição e você pode se divorciar. E você não fica mais obrigado à esposa com quem você divorciou. Mas olha o que Paulo diz nesse texto. Ele diz assim, olha, se você decidiu se separar, você não pode casar com outra pessoa. É o que Paulo está dizendo aqui. Você pode questionar, pode falar o que você quiser, é o que Paulo está dizendo aqui. Agora ele diz uma outra coisa também. Se você se converter, seja você mulher se converter e o seu marido não se converter, ou você marido se converter e a sua mulher não se converter, e o não convertido decidir te deixar, que vá. Então Paulo, né, tem alguns pastores, tem algumas linhas doutrinárias que em hipótese alguma aceitam a questão da separação, ok? Porém, Paulo está dizendo o seguinte, né? Ele está dizendo, eu estou ensinando vocês, eu estou aconselhando vocês a fazerem isso. Eu acredito que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Apesar dele dizer, olha, não Deus, mas eu creio que o Espírito estava nele, estava mostrando as coisas para ele. Ele é um apóstolo de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, porém, se você se converter e o seu cônjuge não convertido decidir ir embora, que vá. E ele está dizendo, se ele for embora, se ele te abandonar, se ele se separar de você, você que se converteu não está mais obrigado a viver com ele ou com ela. E ele coloca esse direito tanto para o homem quanto para a mulher. O Paulo faz isso o tempo todo aqui. Ele coloca o mesmo direito para o homem e para a mulher. Isso demonstra alguém que não tem nenhum interesse, nenhuma perspectiva sobre o machismo. Ele era muito pelo contrário. Ele era um dos caras mais atuais que eu conheço nos dias de hoje. Para os dias de hoje ele já era atual. Ele coloca o mesmo direito aos dois. Pode ler, está aí no texto. Porque ele diz assim, quem te garante, mulher, que se você ficar lutando por aquele que é não convertido, que quer ir embora, quem te garante que ele vai se converter? Tá aí, ó, no versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? E ele diz assim também para o marido também que se converteu e a mulher que não convertida quis ir embora. Você, marido, como sabe se salvará tua mulher? E no 17 ele encerra de maneira esse assunto, né? Porque no 18 ele começa um outro assunto. Ele no 17 encerra esse assunto de maneira esplêndida. Ele diz assim, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus, ou seja, de acordo com Deus, com o dom que Deus lhe deu em relação a ser casado ou a ser solteiro. Impressionante. Que mente é essa? Ele só pode ter a mente de Cristo mesmo. Ele só pode ter a mente cheia do poder do Espírito Santo.
Que mente é essa? Que ensino é esse? Não é um ensino de pressão. Ele diz, se você está dentro da igreja, para de pressionar a pessoa para casar. E se ela tiver o dom de ser solteira, desde que ela respeite a condição de ser solteira. E lá fora, quem disse que você precisa perder sua virgindade porque o mundo está pressionando você? Quem disse que você precisa sair com um monte de mulheres ou de homens porque o mundo te pressiona? Quem disse isso para você? Não aceite essa pressão. Seja firme nos princípios de Deus. Se você escolher e decidir por ser solteiro, seja segundo os princípios de Deus. Se você decidiu por ser casado, seja de acordo com os princípios de Deus. E você continuará sendo honra e glória do Senhor nesta terra. Para os teus filhos, para os teus cônjuges e para toda a sociedade. Você vai abençoar a sociedade quando você respeitar os princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. E no casamento, é isso que Paulo ensina. Meu irmão, que você possa ter aprendido nessa manhã. Que você possa saber que se você é casado, você é feliz, você é pleno. Deus te deu uma mulher, Deus te deu um marido, Deus te deu os filhos. A família é maravilhosa, é a base da sociedade. Uma igreja forte precisa de uma família forte. Mas se você optou por ser solteiro, de acordo com os princípios de Deus, você também é um abençoador dessa sociedade. Sabe por quê? Porque eu, enquanto homem casado, mesmo sendo pastor, não terei condição de fazer o que você vai fazer pelo reino de Deus. A tua liberdade em ampliar a igreja é muito maior do que a minha. Porque é Deus, família e igreja. Ou religião, se você preferir. Não são a mesma coisa, mas só para te esclarecer. Mas se você é solteiro, Deus e igreja. Então, nesse aspecto, você vai ter uma liberdade maior. E você vai ser como Paulo, um grande expansionista da palavra de Deus, sem abrir mão de nenhuma família. Porque o homem que é expansionista da palavra e abre mão da sua família está indo contra os princípios, que diz assim, que adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa. Eu espero que você tenha aprendido com Paulo nessa manhã, assim como eu aprendi. Durante todo esse meu tempo de aprendizado, de pesquisa, de ensino também, eu espero que você tenha uma reflexão sobre o seu casamento, sobre a sua vida, se você deseja ser casado, se você deseja ser solteiro. Se você já é casado, por favor, meu irmão, seja casado. Isso é um dom que Deus te deu. Se você é solteiro, por convicção e princípio bíblico, seja solteiro. Isso é um dom que Deus te deu. Você é bênção do Senhor. Seu corpo é bênção do Senhor. Sua alma é bênção para o Senhor. Ainda que o nosso corpo seja semeado em pecado, ele será restaurado em glória, diferente do mundo. Que você possa ter aprendido. Vamos orar. Senhor, eu louvo ao Senhor. Eu louvo pelos casais, pelas famílias. Fortalece os casamentos. Fortalece o marido, fortalece a esposa a viverem segundo os teus princípios. Também, Senhor, para aqueles que decidiram ser solteiros, segundo os teus princípios, fortalece-os, Pai, para que eles tenham as mesmas atitudes de Paulo. Senhor, fortalece os seus dons na vida das pessoas. Aquele que tem o dom e o chamado para ser casado, que seja casado na excelência e na plenitude dos teus princípios e da tua palavra. E aquele que tem o dom e o chamado para ser solteiro, que seja na plenitude dos teus princípios, Senhor. Abençoa-nos, Pai, como homens, mulheres, casais e solteiros de Deus. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você continue fiéis aos teus dízimos e ofertas. Nós vamos iniciar uma reforma lá no prédio, a construção do muro na lateral. Já estamos fazendo alguns desenhos para dentro da igreja, para reforma de banheiros. Nós estamos estimando, né? Claro que tudo isso depende de verbas, nós não temos todas nesse momento. A construção de um estúdio. Nós estamos estimando a melhora da nossa cantina,
prédio onde você mesmo vai estar junto conosco, né, em nome de Jesus. Por isso, permaneça fiéis aos teus dízimos e às tuas ofertas, não como uma troca a Deus, mas por consciência e por pertencer a uma sociedade que serve os princípios de Deus. Muito obrigado, meu irmão, pela tua presença nessa manhã. Que você espalhe essa palavra para o maior número de pessoas possíveis, eu te peço. E te digo, você será abençoado por ser exemplo nessa palavra e ser a palavra escrita assim como Jesus foi nesta manhã e sempre na sua história e na sua vida. Vá agora, escute esse último louvor em meditação e depois vai lá para a sala de Zoom. Abençoe vidas. Ore pelos casamentos, ore pelos solteiros, ore também pelos jovens para que eles possam tomar decisões sábias na vida deles ao longo de toda a sua história e também receba a oração dos irmãos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém. His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His presence go
before.